Olá, eu sou Beatriz Santomauro, da equipe de comunicação da plataforma Conviva, e hoje eu estou aqui com a equipe do Instituto Rodrigo Mendes. Então, é o Luiz Henrique Conceição, que é o coordenador de formação do Instituto, e a Laila Micas, que trabalha na área de consultoria do Instituto Rodrigo Mendes. Bem-vindos! Obrigado, bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Os nossos convidados vão falar hoje sobre educação inclusiva. Então a ideia é tirarmos as dúvidas de vocês sobre o assunto e falar sobre as leis que organizam a área, o papel das escolas e das secretarias municipais de educação para o atendimento de qualidade para todos e quais os caminhos para se resolver os caminhos de inclusão e outras tantas questões que forem aparecendo aqui na nossa conversa. No site do Instituto Rodrigo Mendes e no site do Diversa, há diversos materiais para vocês consultarem, então basta acessar www.rm.org.br e o www.diversa.org.br. Na plataforma Conviva também a gente tem materiais, leis, publicações sobre o assunto. Então você entra com o seu login no www.conviveducacau.org.br, coloca seus dados de login e senha, clica em conteúdos e em seguida em biblioteca. Lá tem o campo de busca, você pode procurar conforme o seu interesse. No Facebook do Conviva também a gente fez alguns vídeos com o próprio Rodrigo Mendes sobre diversos temas, são vídeos curtinhos de mais ou menos 1 minuto e que você, para acessar, clica em vídeos aqui no lado esquerdo do Facebook, naquele menu que tem, clicando em vídeos e na opção Minuto Conviva. Lá tem diversas pílulas interessantes também. Então, quem está nos assistindo, por favor, registrem de qual município vocês estão falando, registrem suas dúvidas que a gente vai procurar tirar por aqui. Então, vamos começar, gente? Ainda tem muitas crianças e adolescentes fora da escola? Sim, principalmente quando a gente pensa em crianças e adolescentes com deficiência. A gente acredita que... Desculpa, era disso mesmo, eu falei errado. São as crianças com deficiência fora da escola. Sim, a gente tem um plano nacional que busca a universalização do acesso à educação, né, para 100% das crianças e adolescentes, e a gente imagina que para chegar nesses 100%, as pessoas que ainda estão fora da escola, em grande parte são crianças e adolescentes com deficiência. Então, se a gente considerar, por exemplo, uma estimativa de porcentagem dessa população com deficiência no mundo, né? A OMS, Organização Mundial de Saúde, estima aproximadamente 15% da população mundial com algum tipo de deficiência. Se a gente traz esses números para o Brasil, por exemplo, que a gente tem mais de 200 milhões, são mais de 30 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Isso se a gente for considerar esse índice da OMS. A gente tem também o censo demográfico, né, daqui do Brasil, que tem índices diferentes, mas considerando esse que é um pouco mais conservador e mundial, seriam 15%. E aí quando você pega, por exemplo, as taxas de matrículas de estudantes com deficiência na educação básica, os índices são muito baixos. Então, por exemplo, no ensino fundamental, a gente tem só 2,8% das matrículas desse segmento, né, do público-alvo da educação especial, que além das crianças e adolescentes com deficiência, engloba também crianças com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Então, 2,8% no ensino fundamental é uma margem bem pequena, considerando que seria algo em torno de 15% dessas matrículas se a gente tivesse todas essas crianças dentro da rede. Entendi. Laila, tem algumas pessoas falando que o som está um pouco baixo, então vamos tentar talvez falar olhando para lá, facilite também. Tá bom. E também, se alguém mais tiver com dificuldade de ouvir, sugiro colocar o fone de ouvido, às vezes ajuda ao invés de ouvir assim no som ambiente, né? Bom, voltando à pergunta, a próxima pergunta, como é esse panorama histórico sobre o movimento das pessoas com deficiência no país?
pensando nas principais mudanças que marcaram esses últimos anos? A gente tem, o Luiz vai contar um pouquinho melhor pra gente. A gente tem um movimento das pessoas com deficiência, né, ao longo das últimas décadas aqui no Brasil. Quer contar, Luiz? Pode ser. Bom, gente, o corte que a gente faz normalmente é 1979. Não por acaso, é a época justamente da redemocratização, né? A gente estava finalizando a ditadura militar e tinha uma efervescência muito grande dentro do Brasil, politicamente, né? Do modo geral. E dentro do movimento das pessoas com deficiência também teve essa efervescência. E naquele momento, o movimento era totalmente disperso. Eram pequenas associações em cidades, ou mesmo pensando em cidades muito grandes como São Paulo, em bairros. Então, associações realmente pequenas, regionais, quando não ali só daquele bairro. E em 79 isso começa a ganhar uma grande escala dentro dessa discussão muito mais geral. E aí essas associações, em 79 ainda, fazem o primeiro encontro nacional. E aí, não é que... Então, o que eu quero dizer é assim, não é que não tenha um movimento antes de 79, existia. Mas é que ali aglutinou no bojo da discussão mais geral da política no Brasil. E a partir daí o movimento de reivindicação desse segmento foi crescendo, a discussão foi aumentando no Brasil, tanto que em 2006, quando a ONU lança a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o Brasil é um dos principais protagonistas, né? Para contar para vocês só uma passagem, todos os países enviavam pessoas para fazer essa discussão, pessoas sem deficiência. O Brasil foi a primeira delegação, majoritariamente dentro da delegação eram só pessoas com deficiência. E aí isso causou um constrangimento nas outras delegações, e a partir daí os outros países também começaram a mandar pessoas com deficiência para fazer a discussão sobre o tema deles. Porque tem um lema dentro do movimento que é nada sobre nós sem nós. O que significa? Que a discussão sobre os rumos das pessoas com deficiência tem que passar por elas. Elas têm que ser protagonistas, elas têm que ser ouvidas, elas têm que colaborar com todas as políticas que lhes dizem respeito. E isso acontece muito fortemente no Brasil, obviamente como com outros segmentos das mulheres, negros, enfim. Ainda não é o patamar que a gente considera o ideal, mas sim a gente conseguiu um avanço muito grande nos últimos anos em relação a essa discussão. E quando a gente fala, né, de integração e inclusão com pessoas, de pessoas com deficiência, qual é essa diferença? Então, esse movimento que o Luiz contou pra gente, fez um super resumo, né, Luiz? Ele trata da luta pela garantia de direitos a essa parte da população, né? Por cidadania, enfim, por acesso e garantia de direitos. E a educação é um direito, né? Então, quando a gente vê esse histórico, olha para esse histórico, a gente consegue identificar alguns momentos que marcam esse acesso dessas pessoas com deficiência à educação. A gente cita 4, né? Exclusão, quando essas pessoas eram completamente... não tinham acesso nenhum à escolarização, elas ficavam trancadas dentro de casa. Depois a gente passa para um momento de segregação, que é quando elas entram, acessam as escolas, mas ainda escolas especiais, escolas exclusivas para pessoas com deficiência, onde elas convivem só com outras pessoas com deficiência também, né? Só entre pares. Aí o terceiro momento, que já é o da sua pergunta, que é a integração, que é quando a gente traz as pessoas com deficiência para dentro da escola comum, mas ainda assim a gente limita um espaço para elas, então a gente tem classes especiais para pessoas com deficiência dentro da escola comum, então elas não estão ali nas classes comuns. E esse quarto momento, que é o atual, que é da inclusão, onde as crianças com deficiência, jovens com deficiências estão inseridos em classes comuns, junto com outras crianças e jovens que não têm deficiência. E, na verdade, esses 4 momentos, né, considerando o Brasil um país enorme, com diferentes contextos, com diferentes culturas, eles... um não substitui o outro. A gente tem algumas realidades ainda que estão nesses outros paradigmas, né? A gente marca esses momentos históricos porque eles eram mais fortes ao longo da história, mas ainda hoje
há lugares onde a gente tem esses outros momentos, né, de segregação e de integração. Sei. Mas o que a gente luta aqui no Instituto Rodrigo Mendes é pela educação inclusiva, então pela inclusão. E por que a escola regular hoje é considerada melhor do que a escola especial ou as turmas diferentes para crianças com deficiência e sem deficiência? Então, pensando nisso que a Laila estava contando para a gente, desses momentos históricos, o que se aprende com o movimento dessas pessoas com deficiência e também com o que a gente vê nas escolas, é que esse modelo de escola especial e de classe especial, ele absolutamente está voltado para a educação. É um modelo que ele está voltado muito mais para a área da saúde e da assistência. Veja, não é que a gente seja contra isso, pelo contrário, a gente acha importante, tem questões de saúde, questões de assistência social para todo mundo, inclusive para as pessoas com deficiência. Mas educação, stricto sensu, não era feito nesses lugares, ou era feito muito pouco. Então, esse modelo de classe especial e educação especial é um modelo em que você tenta contemplar muitos aspectos e a educação é completamente relegada a um segundo plano. O que aconteceu nesse momento, e tem histórias, a gente poderia contar aqui histórias bastante escabrosas nessas escolas, a partir dessas escolas, esterilização de mulheres, enfim, foram feitas coisas que, claro, o modelo não preconiza, mas que permite que isso aconteça, muito ruins. O que a gente traz, né, o que essa perspectiva traz, e é uma perspectiva do movimento, não é só do Instituto Rodrigo Mendes, não é nós que defendemos, isso está em lei, isso é lei, e isso é um pleito das pessoas com deficiência, porque todo mundo junto aprende muito mais. Eu poderia trazer para vocês, a gente tem um estudo de caso da Faculdade de Educação de Harvard, que o professor de lá, né, de Harvard, faz exatamente essa colocação. Hoje em dia, né, para você conseguir desenvolver as suas melhores habilidades, o mais importante é você ter diversidade na sala de aula e não ser uma sala, aí usando um jargão da educação, né, do século XIX, em que a gente tinha meninos brancos, ricos, só eles na sala de aula. Então, assim, esse modelo a gente não quer voltar, a gente não quer esse passado, absolutamente. A gente quer diversidade na sala de aula. E pensando num país como o Brasil, que é bastante diverso, isso é essencial. É quase a nossa sobrevivência enquanto país. Interessante. Entre os comentários que surgiram aqui, uma das pessoas fala da importância dessa discussão, mas que sente falta de um intérprete de Libras aqui conosco. E tem razão, né? Eu acho que a gente não adianta, às vezes, só falar sobre esse assunto, né? Tem que fazer valer, mas a gente, enquanto Conviva, está nessa caminhada ainda procurando as melhores formas de também ser inclusivo, né? Então, me desculpe também por isso. Luiz, e o que as secretarias, né, pensando na educação inclusiva, nos pontos que você estava falando sobre as escolas especiais ou as salas, né, separadas para as crianças com deficiência, o que as secretarias de educação e os professores, os gestores escolares podem fazer para caminhar rumo a uma escola inclusiva? Legal. Bom, pensando nos gestores, porque eu acho que aí a gente tem vários segmentos, né? Os gestores, quando a gente está pensando aqui, gestores centrais, os que estão nas secretarias municipais de educação. Acho que o primeiro ponto, gente, sendo bem pragmático com vocês, interromper a matrícula, né? Começar a cortar a matrícula dessas escolas especiais e classes especiais. Porque o que significa? Em algum momento, dentro da discussão da política nacional, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, teve um medo, uma sanha assim, de medo, em que vamos fechar todas as escolas especiais, vamos jogar as crianças com deficiência na rua. Nada disso. Não aconteceu, nunca foi preconizado, isso não existe. Mas, de algum modo, a gente tem que pensar que a educação é processo e a gente tem que começar de algum ponto. Então, enquanto gestores, o primeiro ponto é interromper a matrícula. A gente sabe que existem demandas judiciais, mas sem essas demandas judiciais, ou melhor, dialogando com o Poder Judiciário,
é possível interromper as matrículas e ir encerrando as escolas, as classes especiais aos poucos, sem causar um trauma nem na rede e nem em quem está dentro desse serviço. Porque a gente sabe que com o tempo, muitas pessoas com idade mais avançada, 50, 60 anos, estavam dentro dessas classes especiais. E por isso que eu disse lá atrás, né, que classes e escolas especiais elas não são boas. Essas pessoas elas não deveriam estar durante 40, 50 anos fazendo a mesma coisa todo santo dia. Deveria, se a gente pensa em educação de uma outra forma, deveria estar de um outro jeito. Então, quanto gestores, primeiro ponto é fechar a porta de entrada. Ao mesmo tempo, a questão da formação é muito importante. É um ponto pacífico, acho que dentro das discussões da Undime, enfim, e de várias outras instituições nacionais, isso está posto. Formação, que é muito onde o Instituto atua, fazendo formação. Esse é um segundo ponto muito importante para quem está na gestão central. E o terceiro, que também é cumprimento de lei, é a questão da acessibilidade. Eu vou falar mais simples, que é a arquitetônica. Por que mais simples? Porque é só uma questão de dinheiro, gente. Tem outras, por exemplo, a atitudinal, que não é só uma questão de dinheiro. Mas a arquitetônica, a gente vai completar 10 anos de uma lei federal que exige que todos os próprios de uso público sejam acessíveis. E tenho certeza absoluta que vocês conhecem muitos que não são acessíveis. E quando eu falo de uso público, não significa do poder público. Significa também privado quando ele é aberto ao público. Por exemplo, comércio, shopping center e vários outros locais que são utilizados pela população como um todo. Então não são só os próprios públicos, são de uso público. Muito importante. A gente sabe que é óbvio, uma secretaria não consegue resolver tudo em um ano, mesmo em 2. Portanto, tem que ter um planejamento muito claro do que vai ser feito, porque em alguns casos, como não foi pensado já de um modo acessível, o custo para tornar acessível aquela edificação é muito alto, e é mesmo, gente, mas tem que ser feito. Então o que tem que ser feito é pensado um cronograma com a verba que vocês dispõem. O MEC anteriormente tinha uma verba que é direto para a escola, chama PDDE acessível. O PAR está aberto nesse momento para os municípios informarem aí as suas demandas. Então, por exemplo, as escolas que não têm acessibilidade no seu município, lance lá no PAR que vocês querem fazer a acessibilidade das escolas. Elas recebem um dinheiro direto na escola, PDDE, né? Acessível só para a questão da acessibilidade. 20% desse valor vocês podem usar para compra de equipamentos, por exemplo, notebooks ou tablets para as pessoas com deficiência visual, ou tantas outras coisas que eu tenho certeza que vocês podem pensar aí no município de vocês. Então, nesse momento de abertura do PAR, usem essa ferramenta, peçam a acessibilidade das escolas de vocês. Voltando, né, a gente está falando da gestão central, pensando agora no gestor da escola, claramente o diretor, a coordenadora pedagógica, ou em alguns estados também os secretários secretários de escola fazem uma administração tripartite. Então aí depende da composição do município de vocês, enfim, mas pensando nos gestores da escola, bom, primeiro solicitar esse dinheiro do PDDE acessível. Vai estar entrando na questão da acessibilidade. A reivindicação tem que vir da escola e a secretaria ela organiza isso dentro do PAR, porque é atribuição dela, os diretores não têm acesso ao PAR. A secretaria organiza o pleito das escolas e dirige isso ao MEC. Então, muito claramente. Segundo ponto, na maioria dos municípios e das escolas, a gente tem o horário coletivo de trabalho dos professores. Então o coordenador pedagógico pode aproveitar esse horário coletivo para, por exemplo, começar uma formação sobre educação inclusiva, começar a discutir essas questões. E quando eu digo discutir, gente, não é só discutir a questão teórica em si, mas o que a teoria ilumina a prática desses professores. Então os professores trazerem os desafios que eles estão tendo na sala de aula e dialogar entre eles, porque de repente
a Beatriz encontra uma solução na sala de aula dela, que quando eu ouço no horário coletivo, eu falo, puxa, eu posso tentar aplicar isso na minha sala de aula. Eu não preciso recriar a roda, mas se for necessário, eu recrio. Então, fazer essa discussão coletivamente, tanto teórica quanto a teoria, a prática, iluminando a prática, que é uma assertiva de Paulo Freire, gente. Paulo Freire é um brasileiro, um grande educador, é muito importante. É muito importante utilizar isso e não, novamente, segmentar. Primeiro eu faço só teoria e depois eu só faço prática. Não, gente, tem que juntar os dois. Educação inclusiva, como os desafios da inclusão dos estudantes com deficiência nas salas de aulas é muito grande, a gente faz isso o tempo todo. A teoria, ela é um auxiliar, ela nos ilumina. Então não pode fazer essa segmentação. E finalmente, o professor, você perguntou, o professor vai fazer o que ele faz sempre. A gente não pede para fazer nada diferente. Começou o ano, eu tenho que conhecer a minha turma, eu tenho que conhecer a minha classe ou as minhas classes. Quem são esses meus alunos? E pensar significa planejar em educação, planejar o conteúdo que eu tenho que passar para esses alunos, considerando os alunos concretos. Então não adianta usar, e aí eu vou usar um jargão também super antigo, tenho certeza que vocês já ouviram, não adianta eu ficar repetindo a mesma forma de ensinar, de passar esse conteúdo que eu faço há 20 anos. Não é uma boa estratégia, gente. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Então busquem novas formas de ensinar, porque os estudantes são diferentes, eles não são os mesmos da época que a gente estava lá no banco de escola, são estudantes completamente diferentes. Então busquem coisas que os atraiam. E aí dentro das nossas formações a gente discute, mas existem várias estratégias que vocês podem lançar para ensinar não só os estudantes com deficiência, mas toda a turma. Sempre considerem a turma como um todo. Então, assim, sendo super sintético, seria essa Bacana. E você falou bastante da formação, né, da importância da formação e desse trabalho conjunto entre pares. Mas como é que os professores trabalham? Deu para entender que precisa da formação, mas muitas vezes eles não se sentem aptos, os professores, os gestores, as secretarias, não se sentem aptos a atender às necessidades das crianças todas. O que fazer? Bom, eu costumo usar sempre uma figura muito clara, Beatriz, porque a educação ela é majoritariamente feminina. E vou lembrar para vocês que não há muito tempo atrás a gente dividia mulheres de homens, porque as mulheres eram menos inteligentes, elas tinham menos capacidade, elas tinham um fluxo mensal que fazia com que houvesse alteração. E a gente sabe que hoje a gente sabe que tudo isso é mentira. Então, assim, o que você tem que considerar é o ser humano que está do lado de lá. E não uma espécie de ciência engajada a desabilitar as pessoas. Ou seja, eu quero dizer com isso muito claramente, não busquem o que as pessoas não podem fazer, não sabem fazer, que elas têm dificuldades de fazer. Busquem o que ela faz de melhor. E não ficar numa retórica de, mas ele não pode isso. Você não sabe disso. Tem pessoas com deficiência intelectual hoje fazendo mestrado e doutorado. Bom, isso põe em xeque a própria definição de deficiência intelectual. Por exemplo, eu não tenho doutorado. Então, como é que uma pessoa com deficiência intelectual tem doutorado? O próprio conceito ele vai esgarçando, ele vai caindo. Então, não tentem imaginar que vocês vão saber tudo de todo mundo. Vocês têm que saber dos alunos concretos que vocês têm. E aí eu estou falando claramente com as educadoras e educadores, né? Vocês têm que saber os alunos concretos que vocês têm. Ninguém se prepara a priori. Ninguém nunca se preparou na educação pública a priori. E utilizar eu chamo, né, eu não só eu, mas outros autores, uma pseudociência que, por exemplo, segregava as mulheres em um dado momento, segregava negras e negros em outro momento histórico e hoje ainda segrega pessoas com deficiência, estudantes com deficiência. Essa ciência ela não é boa. Ela é ideologicamente engajada no sentido da segregação. E o que a gente busca não é apartar a ciência. A gente usa a ciência, mas ciência que faça com que todo mundo esteja junto. Então o que eu te diria é, por exemplo, o Diversa tem muitos relatos e muitos estudos de caso que podem ajudar vocês a começar a discutir essa questão da educação inclusiva, né? É uma possibilidade. É a única? Não, absolutamente. Tem outros sites muito bons, outras discussões, outros artigos, mas lá é um caminho para vocês começarem a discutir educação inclusiva. E insisto, discussão significa
teoria iluminando a prática de vocês. Considerem os alunos concretos. Ninguém se prepara a priori. Eu acho que uma palavra que pode resumir um pouco do que o Luiz está falando é convivência. Porque o professor, se ele nunca recebeu nenhum aluno com deficiência, ele acredita que precisa ser especialista naquela deficiência para receber aquele aluno. Quando, na verdade, não é necessário isso. O que é necessário é você conhecer aquele aluno, deixar ele entrar na sua sala, conversar com ele e o que o Luiz falou, ver quais são as potencialidades daquele aluno. Em vez de ficar pensando em tudo que é limitação, que é impedimento, né? Porque quando a gente pensa na deficiência, a gente pensa no que ele não pode fazer. Mas se a gente para olhar o que ele pode fazer, assim como a gente faz com todos os outros alunos, né? E conhece cada um e vê, a gente sabe o que cada um entrega mais ou menos, então olha as potencialidades daquele aluno, convive com ele, que no dia a dia o professor vai se aprimorando, vai aprimorando a prática, pensando em estratégias diferentes que consigam atender a todos os alunos da sua turma. E sempre trocando, né, com os outros professores, porque há também um senso comum de que o professor ele é responsável por aquele aluno da sala dele, ele sozinho, né? Então o professor se sente muito sozinho no dia a dia, né? O que eu vou fazer para dar essa aula para minha turma e eu não tenho apoio, eu não tenho ninguém. Então, se a gente consegue entender que a responsabilidade dos estudantes de uma turma não é só do professor daquela turma, e sim de toda a escola, né? Do coordenador pedagógico, do gestor e dos outros professores que colaborativamente vão apoiar, ajudar aquele professor em pensar estratégias, em trocar experiências e assim, todo mundo nessa busca permanente por aprimoramento de prática, sempre em conjunto, né? Nunca sozinho, nunca isolado. Então tem que ter essa troca dentro da comunidade escolar. E o que muda quando uma escola passa a ser inclusiva de fato? O que muda tanto para as crianças com deficiência, sem deficiência, criança, jovem, adulto? Bom, eu te diria que é uma escola melhor. Ela é melhor por quê? Porque dentro de vários alicerces da educação inclusiva e da discussão que a gente faz sobre educação inclusiva, não estão postos só a entrada de estudantes com deficiência, o que já seria uma grande coisa, porque a gente estaria trabalhando com a diversidade humana. Dentro disso também tem um outro ponto que é muito importante quando a gente pensa nos gestores, que é a questão da gestão democrática. Não existe uma educação inclusiva sem uma gestão democrática. E aqui a gente está falando de uma gestão democrática que considere toda a comunidade do entorno, porque a gente não está influenciando, e a gente sabe disso, quando você insere outros segmentos dentro da escola, você não está só mobilizando aquela escola, você está mobilizando todo o entorno, principalmente quando a gente pensa nos municípios menores, né, que são a imensa maioria aqui nesse Brasil, a gente acaba mobilizando toda a comunidade do entorno. De alguma forma, as pessoas da comunidade, elas têm alguma relação com aquela escola, seja porque algum parente está lá, seja porque algum parente trabalha na escola, ou seja quando não é diretamente, né? Estou tirando aí o diretamente. Então isso mobiliza toda a escola, e é muito importante, porque a gente traz dentro da educação uma possibilidade do novo. Do novo significa uma outra forma de relação entre essas pessoas que estão nessa comunidade. Que eu quero dizer com isso é uma forma mais democrática, em que a gente consiga conviver sabendo das diferenças, aceitando as diferenças e talvez pensando no momento que o Brasil está vivendo, de não tanta polarização. Né? A gente conseguir ouvir o outro, ouvir o que ele tem para dizer e não achar que o outro está falando a priori é ruim, não deve ser levado em consideração. E esse exercício e essa entrada da criança com deficiência, ela faz com que esse exercício seja mais necessário. Como eu disse, a gente sabe que existem grandes desafios dependendo da deficiência, mas se a gente faz colaborativamente, como a Laila falou, coletivamente e usando todos os recursos da comunidade e não só do professor, o professor herói, que tem que dar conta sozinho daquela turma, a gente está mostrando na prática, enfaticamente, que é possível uma outra forma de organização. Não é cada um por si e Deus contra. A gente junto pode chegar num resultado muito melhor. No nosso caso, que é o
onde a gente trabalha na educação, mas isso reverbera em toda a comunidade. Bacana. A gente falou um pouco, né, fez um pouco do histórico da inclusão brasileira. Você citou que é lei hoje em dia ter prédios públicos acessíveis, né, Luiz? Sim. Queria entrar então um pouco mais nesse assunto da legislação, né? Então, é dever das escolas aceitarem a matrícula das crianças com deficiência. Quais leis que garantem o direito à educação das crianças nas escolas comuns? Bacana. Eu acho que, de forma bem geral, a gente pode começar pela nossa própria Constituição, porque a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que o Luiz citou, das Organizações das Nações Unidas, em 2006, ela entrou para a nossa Constituição. Então, ela faz parte. E lá a gente assegura que a educação é um direito humano, logo é também um direito das pessoas com deficiência. Depois a gente pode falar, indo mais diretamente para a educação, tem a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que já na década de 90 colocou que deveria haver igualdade de condições de acesso e permanência à educação para todas as crianças. E depois a gente ainda acrescentou, né, a garantia de direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Então, para todas as crianças e adolescentes dado o direito à educação e ao desenvolvimento pleno ao longo de toda a vida, desde a educação infantil até, enfim, ela concluir a escolarização dela, exatamente. E a gente tem também a nossa política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva e o Plano Nacional de Educação, que tem uma meta 4, que é especificamente para falar da educação especial, né, que na verdade da educação inclusiva, né, que é garantir que a população de 4 a 17 anos, público-alvo da educação especial, tenha acesso à educação básica, preferencialmente na rede regular de ensino, e também o apoio específico, caso ela precise, no atendimento educacional especializado. A gente pode até falar um pouco mais disso daqui a pouco, que o atendimento educacional especializado é um dos avanços da nossa Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, como um apoio para possibilitar, né, como uma ferramenta que está a serviço da educação inclusiva. Legal. E na Base Nacional como curricular, de que forma que a educação inclusiva aparece? Na Base Nacional, como curricular do ensino fundamental, né, que é a que já está em vigor, não há nada especificamente falando de pessoas com deficiência. A gente tem, nas competências gerais, a abordagem da questão da diversidade, mas a gente entende que a Base Nacional, ela é uma diretriz, ela não é o currículo em si. Certo. Então, a partir dessa base, os municípios, os estados vão elaborar os seus currículos, e aí sim, na elaboração do currículo, a educação inclusiva precisa estar contemplada, precisa ser trabalhada, e sempre com a perspectiva da educação especial como transversal a todas as modalidades e os níveis de ensino da educação, e sempre com esse intuito de favorecer, de possibilitar a educação inclusiva. Vocês falaram um pouco sobre a política nacional, né? Vamos detalhar um pouco mais? Então, ela é a política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né? Quais que foram os avanços dessa política para a educação brasileira? O principal, como eu já comecei a citar rapidamente, é o atendimento educacional especializado, que a oferta é obrigatória, então a rede ela é obrigada a ofertar esse serviço, esse apoio, mas a demanda ela é de acordo com a especificidade do aluno. Não é porque o aluno tem deficiência que ele precisa estar obrigatoriamente matriculado no atendimento educacional especializado. Isso vai ser identificado, essa necessidade vai ser identificada a partir da própria
escola, que vai ver se, para que aquele aluno tenha acesso a uma educação inclusiva dentro da escola que ele frequenta, se ele precisa ter esse apoio do atendimento educacional especializado. Então, é um dos principais avanços. Quer citar mais algum outro avanço, Luiz? Eu só venho retomar um pouco a questão das leis. Eu acho que a gente acabou esquecendo de falar da Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei muito recente e muito importante. Inclusive, ela foi questionada pela Federação Nacional das Escolas Particulares, né, da não obrigatoriedade da matrícula. Isso se encerrou, o STF já julgou que é constitucional. Então as escolas particulares não podem cobrar nada a mais e são obrigadas sim a matricular. Então teve toda uma discussão aí nacional sobre isso, que eu acho que é a partir daí que você está retomando essa discussão. Então a LBI é um protocolo muito importante, inclusive porque ele prevê multa e prisão para quem nega a matrícula para estudantes com deficiência. A gente tem que chegar nesse nível, né, de ter uma lei que puna quem não dá matrícula para as pessoas com deficiência, mas foi necessário e foi feito. Então acho que também tem uma outra questão na LBI que é importante, que tem a ver com a cobrança que vocês receberam, que na LBI também a questão da acessibilidade comunicacional, em sites, em eventos. Porque a LBI ela trata para além da educação, né? Exato. Ela trata de diversos outros temas relativos aos direitos da pessoa com deficiência. É uma espécie de tradução, não seria a melhor palavra, mas enfim, de adaptação da convenção à legislação brasileira. Em que pese que a convenção faz parte da legislação brasileira, como a Laila disse, como na Constituição. No Brasil, não só no Brasil, mas em muitos países, a gente tem essa coisa da operacionalização da lei. Ou seja, da multa, de prever detenção. Das penalidades, né? Das penalidades. Exato. Então não adianta só eu ter na Constituição que isso é necessário. Eu preciso de uma lei que puna as pessoas para que isso aconteça de verdade. Então a LBI ela vem nesse sentido. Tanto que ela usa todos os conceitos da convenção, pessoa com deficiência, acessibilidade, absolutamente todos os conceitos principais da convenção estão lá na LBI, só que ela faz essa questão mais discricionária de determinar quais são as penalidades e avança em outras coisas. Por exemplo, nessa questão comunicacional, também está previsto, também está em lei. Então acho que é um protocolo importante para vocês, gestores, professores, também terem acesso. A parte de educação, mais claramente, ela é muito similar à convenção, não vejo um avanço muito grande, porque inclusive essa questão da penalidade em relação e aí é diretamente, né, o diretor da escola, ela vai aparecer lá no final, ela não está na área de educação, ela está na área de dispositivos finais, em que ele altera uma outra lei, enfim, é mais a questão de jargão legislativo mesmo. A área de educação ela é muito similar, tanto na convenção quanto na LBI. Certo. Então a gente citou a Constituição, a LDB, o PNE, a Lei Brasileira de Inclusão e a gente estava falando da política. E a Política Nacional de Educação Especial. Ok, voltando para a política. Eu diria, sendo um pouco mais radical do que a Laila, que assim, dentro da área de educação especial, efetivamente a gente pode dizer antes da política e depois da política. Ela dá uma organizada dentro ela também comentou, do atendimento educacional especializado, que já estava na Constituição, que já estava na LDB, mas estava meio solto essa ideia. E ela organiza, talvez uma limitação, ela organiza como o serviço principal, quase único da educação especial. Eu acho que ele é um serviço importante, mas não deveria ser único, deveriam ter outros, mas assim, ela organiza isso, e isso é muito importante para vocês gestores, né? Não só os gestores, os professores, para todos nós, né? Até como cidadãos, mas o que ele faz é organizar esse serviço, o atendimento educacional especializado. Como a Laila disse, ele é de oferta obrigatória pelo poder público, mas não necessariamente é obrigatório todos os estudantes com deficiência terem esse serviço. É um serviço, a gente tem que determinar, e quem determina é a escola, né? Isso é importante, são vocês, educadoras e educadores, que determinam a necessidade ou não do AEE. Ele não está subordinado a uma lógica clínica médica, ele está subordinado a uma lógica pedagógica. Aquele aluno necessita desse serviço? Se sim,
ele tem que ser disponibilizado. E com essa organização, inclusive com a própria criação, junto com isso, junto com a política, tem a criação das salas de recursos multifuncionais. Eu não tenho o número atual, mas enfim, há mais ou menos um ano a gente tinha mais de 5.500 salas por esse Brasil todo que tinham sala de recursos multifuncionais. E também uma coisa importante para gestores municipais, que eu acho muito importante, que às vezes a gente se engana, essas salas foram para as escolas, para os municípios, e em algum momento você pensou, bom, mas o MEC é que vai reabastecer, vai mandar novos equipamentos. Não, gente, o município pode comprar. Lembra que eu comentei que no PDD é acessível 20% do valor pode ser comprado para equipamentos? Portanto, pode ser para readequar essa sala de recursos, trazer novos equipamentos, consertar acho que não pode, acho que só pode adquirir, mas enfim, adquirir novos equipamentos para a sala de recursos que tem na escola de vocês. Então, a sala de recursos é onde prioritariamente acontece o AE, mas não exclusivamente. O AE, ele é o profissional, né, a professora, o professor do atendimento educacional especializado. Nossa, é sempre siglas grandes, né? Do AE mesmo, gente. O professor ou o professor da AE tem que circular nas salas de aula, tem que ver como esses estudantes estão se relacionando com os professores, com os seus colegas. Ele tem que apoiar o professor da sala comum. Esse é o principal mote do AE. Em algum momento, na política, pós-política, teve muitos profissionais, olhando daquela perspectiva da integração, montaram uma espécie de AE clínico. Então, só fazia a mesma coisa que fazia na classe especial, fazia no AE. Não, gente. A ideia é a interlocução. O professor da sala comum fala... Eu falo para a Beatriz assim, Beatriz, eu não estou conseguindo ensinar geografia para uma menina com deficiência visual. Aí a Beatriz, que é a professora da AE, vai procurar meios e modos, jeitos, gente, de ensinar essa criança, que vai favorecer não só ela, mas a classe toda. Porque aí a gente tem formas de aprender mais sinestésicas, mais auditivas, mais visuais, enfim. E essa forma de ensinar as crianças de um jeito diferente cria outras sinergias com as outras crianças, né? Eu tenho um exemplo clássico nessa sala de recursos multifuncionais. Todas receberam do MEC um globo tátil. Então, se eu fosse o professor de geografia e pedisse para a Beatriz, lembra, ela é professora da AE, pedisse, Beatriz, eu quero ensinar continentes para essa estudante e ela é cega, ela tem deficiência visual. Aí a Beatriz, olha, você pode usar aqui o globo tátil. E eu ouvi isso, gente, de Manaus a Porto Alegre, em muitas cidades. Aconteceu exatamente o que eu vou contar. Levava o globo tátil para a sala de aula, a menina cega entendia o que era Europa e Ásia. Vocês vão de convir comigo que a separação de Europa e Ásia ela é muito arbitrária, né? Para quem é evidente. Então, é uma abstração, a bem da verdade. E aí a menina entendia, porque ela passava pelos montes rurais, enfim... passava tatilmente e ela entendia. E quando as outras crianças também usavam o globo tátil, elas também entendiam melhor qual era a divisão entre a Europa e a Ásia. Então, gente, assim, insisto com isso. Quando a gente está pensando nos estudantes com deficiência, a gente está pensando na classe como um todo. Essa é a diferença. E essa é isso que trouxe a política. Então, ela pode ser melhorada? Pode, mas no sentido de manter essa ideia de que a educação especial, enquanto modalidade, enquanto área de conhecimento, e não enquanto local, quero dizer claramente, não enquanto escola especial, nem classe especial, ela é uma modalidade de ensino, lá ela já comentou, que perpassa todos os níveis e etapas de ensino, né? E modalidades também, as outras modalidades. Não perder essa abrangência. Ela pode melhorar? Pode, mas vamos ir para frente e não ficar pensando, não, mas antigamente era bom, é que nem aquela sala de aula lá com os meninos brancos, ricos, blá blá blá. Não era bom, não era uma boa educação, não era uma boa educação para essas crianças. Por mais que a gente tenha a ilusão de que esse passado era bom, de que as crianças eram mais seguras, tenho certeza de dizer para vocês, é absolutamente uma ilusão. Joia. Vamos nos encaminhando aqui para o final, mas antes disso, dar uma boa notícia. Que está previsto para o segundo semestre um curso à distância do Instituto Rodrigo Mendes, Portas Abertas para a Inclusão, que vai ser gratuito e online. Vocês podem contar mais sobre eles?
Ok, a gente está finalizando, semana que vem a gente acaba as gravações. A gente vai lançar o curso no dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência. A gente vai fazer o lançamento aqui em São Paulo, na sede do Instituto, né, no prédio que a gente está alocado, que é um local de coworking, chama Cívico. A gente vai fazer o lançamento aqui. Como a Beatriz falou, vai ser aberto para todo mundo, então vai ser só entrar no site do Instituto, vocês vão ter acesso ao curso, aí tem que fazer aquele preenchimento básico, nome, e-mail, blá blá blá, e aí vocês vão ter acesso, ele é gratuito, e eu vou dar o nome completo para você, Beatriz. Isso. Portas Abertas para a Inclusão, Educação Física Inclusiva. É um projeto que vem desde 2012, ele trabalha dentro da área de educação física, mas serve não só aos professores de educação física, porque a gente discute atividade física, né? Claro que com foco na aula de educação física, mas a gente discute atividade física e pensando na inserção desse público. É um projeto, como eu disse, que vem desde 2012, em parceria com o Unicef e com a Fundação Barcelona, do Clube de Futebol Barcelona. A gente teve 3 edições semipresenciais e aí, depois de tudo que a gente aprendeu, a gente está sistematizando para esse AD. Então, está bem interessante, a gente tem muitas experiências, a gente fala das experiências, mostra as experiências em vídeo, tem as experiências também descritas em texto, enfim. A gente aprendeu muito ao longo desses 6 anos e estou gostando muito desse AD. É a primeira vez que a gente faz um AD, mas a gente tem muito material acumulado e eu acho que vai ser bom para todos os professores. Tem questão de gestão, a gente também entra na questão da gestão escolar, pensando em diretores e coordenadores, fala também da questão da gestão central, enfim, a gente aborda tudo porque tem um módulo dentro desse curso que fala de educação inclusiva. Antes da gente chegar na educação física inclusiva, a gente fala de educação inclusiva, para depois poder falar o que é uma educação física inclusiva. Para aprender um pouquinho mais também sobre a legislação. Também tem. Então, ele é bem amplo, apesar de ser de educação física, é bastante interessante para todos os educadores. Bacana. Então, o endereço para as pessoas fazerem o curso é no site do Instituto? Isso. Então, é www.rm, de rodrigomendes.org.br, certo? Isso, ou o nome completo do Instituto, www.institutorodrigomendes.org.br. E aí no dia 21/9 vocês vão ver, vai estar lá o lançamento do curso e vocês vão poder participar. Vai ser um curso de 40 horas, bastante interessante, bastante instigante, espero que vocês gostem. Legal, então é totalmente online? Totalmente online, totalmente gratuito. Certo. E você faz no seu tempo, enfim, como cursos EADs, autoinstrucionais, não tem intervenção, e aí vocês vão poder, enfim, fazer aí no tempo de vocês, conforme a disponibilidade que vocês têm. As secretarias, de repente, podem até organizar grupos, de discussão também entre os participantes, A gente vai ter, um guia, caso a equipe de formação da secretaria queira organizar turmas e desenvolver nesse formato presencial com o conteúdo do curso online. Sim, a gente, para as secretarias que tiverem interesse, entrem em contato conosco e aí a gente vai disponibilizar esse guia que a Laila comentou, de fazer turmas dentro da secretaria. Então pode ser feito individualmente, com a internet cada um vai entrando no seu tempo, ou também a gente previu, principalmente aí pensando no nosso parceiro principal, que é o Unicef, os municípios do selo, então os 1902 municípios do selo, que são do semiárido e da Amazônia, eles vão receber isso diretamente do Unicef, mas outros municípios que também têm esse interesse, a gente passa com essa metodologia de fazer, a gente chama de portas abertas, ou portas abertas aí no município de vocês, ou seja, criarem turmas e utilizar essa metodologia que a gente vai passar dentro do guia para fazer uma formação aí no município de vocês, ou individualmente ou coletivamente. É claro que nós, como vocês devem ter notado ao longo de toda essa conversa, a gente prefere que seja coletivo, mas a gente entende os tempos aí que a gente vive e também pode ser feito individualmente. Só reforçando que eu vi que fizeram uma pergunta, o curso não é exclusivo para professores de educação física, todos os educadores estão convidados. Educadores, professores de pais, outras disciplinas, gestores, diretores, coordenadores pedagógicos. Tem esses módulos, são vários módulos que compõem esse curso de 40 horas e
tem outros módulos que não são especificamente de educação física, né? São de educação inclusiva, de gestão, de legislação. Mas deixa eu falar para vocês, eu quando comecei esse projeto, eu não sou formado em educação física, sou formado em psicologia, mas gente, eu aprendi muito nesses 6 anos e tenho certeza que vocês vão aprender. Ele não é destinado exclusivamente para profissionais de educação física, ele serve para pais, para coordenadores, como a Lara falou, coordenadores, diretores, técnicos de secretaria, quem se preocupa, e aí tem uma questão também que tem na política, mas não só na política, nas formações que a gente faz na educação, que a gente visa muito a questão do conhecimento, do cognitivo e muito pouco da questão do corpo. Eu sei que a gente fala do corpo, mas a gente, quando está em formações, a primeira coisa, e eu me incluo, não somos todos nós, quando começamos a falar de formação, a gente esquece absolutamente do corpo. A gente fica pensando só na questão cognitiva. É importante ampliar os horizontes e pensar, quando a gente está fazendo formação, pensar também nessa questão sinestésica, que as pessoas não podem ficar 4 horas sentadas numa cadeira fazendo, a gente tem que pensar em outras dinâmicas, em outras formas, porque isso de verdade, não é enrolar, isso é criar conhecimento, isso é ter uma relação do processo de ensino-aprendizagem mais aprofundada. A gente pensar também nos outros campos e não simplesmente na transmissão de conhecimento. E para além do movimento corporal, a gente aborda a educação física numa perspectiva que considera também, por exemplo, jogos, brincadeiras que são úteis para qualquer disciplina. Eu acho que a gente está dando spoiler do curso. A gente também fala de interdisciplinaridade, porque o professor de educação física, e vocês vão ver experiências que se criam projetos com professores de artes, de matemática, de português, de biologia, então pode ser utilizado no Fundamental 1, 2, no ensino médio, pode ser usado em qualquer lugar, porque há um movimento, né, um movimento que a gente tem, um movimento corporal, e aí de responsabilidade na educação do professor de educação física, ele tem a ver com essa questão muito maior, da gente criar projetos que não sejam projetos estanques para discutir determinado ponto. É muito usual a gente ter projetos de discussão, biologia e português, biologia e matemática, português, mas insiram também a educação física. É um componente muito importante, e eu posso dizer, depois de 6 anos, é uma porta de entrada, né? Portas abertas, é uma porta de entrada muito importante para a inserção dos estudantes com deficiência. Como a gente disse lá no começo dessa conversa, não ficar pensando só no que eles não podem fazer, mas no que eles podem fazer. E quando a gente está trabalhando com a questão cognitiva, muitas vezes, pensando principalmente em estudantes com deficiência intelectual, mas ele não sabe isso, ele não abstrai, ele não isso. Mas quando a gente começa a trabalhar com esse estudante também na quadra, com os movimentos, muitas vezes ele se destaca, e não só ele, insisto, mas muitos estudantes começam a ter uma aprendizagem mais significativa e entendem conteúdos que a gente usualmente traz na sala de aula, eles começam a ter uma compreensão muito boa e conteúdos inclusive de abstração, como matemática. Tem um dos projetos que eles desenvolveram um jogo, uma brincadeira, em que os estudantes tinham que fazer multiplicação, tinham que fazer soma durante o trabalho em quadra. Então, assim, não é rebaixar o conteúdo que vocês estão fazendo, mas é trazendo outras formas de usar esse conteúdo. Bacana. E quem estiver interessado precisa se inscrever antes ou no momento que estiver no ar, então no 21 de setembro, basta entrar para se inscrever e começar? Você pode entrar aí no dia 21, a partir do dia 21/9, ou se você quiser mandar algum tipo de informação, entrar no nosso mailing, tanto do Diversa quanto do Instituto, aí você vai receber a informação, a gente vai mandar uma carta informando do início. É bacana acompanhar também nossas redes sociais, né? O Facebook e o Instagram do Instituto Rodrigo Mendes, que aí lá a gente avisa direitinho quando estiver no ar. É dia 21 de setembro o lançamento, mas aí vocês vão acompanhando as notícias. Joia, então estão mais que convidados. Todo mundo ficou com vontade agora. Obrigada, gente. Obrigado pela você. parceria, grande parceria do Instituto Rodrigo Mendes. Um prazer estar com vocês, aprendo muito. Espero que vocês também tenham aproveitado, aprendido e que fique aí uma provocação, né, para a gente fazer valer isso tudo que a gente está aprendendo, né?
Esse vídeo vai continuar disponível aqui no Facebook do Conviva. Por favor, indiquem aos seus colegas também, para que mais gente também possa compartilhar esses conhecimentos com a gente. Então, até a próxima. Obrigada. Obrigado a você.